Today is the day of every woman, every boy, and every girl who have raised their voice for their rights. There are hundreds of human rights activists and social workers who are not only speaking for their rights, but who are struggling to achieve their goal of peace, education, and equality. A natureza humana é uma questão que envolve grande controvérsia. Ela diz respeito a tudo que abrange seu comportamento, seja a nossa forma de agir ou pensar. Dois filósofos iluministas se propuseram a discutir e responder à questão central que circunda esse conceito: nascemos bons ou maus? Um deles foi Jean-Jacques Rousseau. Nascido na Suíça, em Genebra, no ano de 1712, foi um importante filósofo, teórico político e escritor. Em sua obra O Contrato Social, expõe sua principal teoria: o homem é bom por natureza, embora esteja sempre exposto à vida em sociedade que o corrompe. Uma experiência que corrobora com a teoria de Rousseau foi realizada pelo programa jornalístico norte-americano 60 Minutes, em que bebês assistem a um teatro de fantoches. Wesley watches as the puppet in the center struggles to open up a box with a toy inside. The puppy in the yellow shirt comes over and lends a hand. Then the scene repeats itself, but this time the puppy in the blue shirt comes and slams the box shut. Nice behavior? Mean behavior. Who do you like? That one. Wesley chose the good guy. Como observado, a maioria dos bebês escolheu o fantoche que foi caracterizado como bom, por ter prestado ajuda ao outro. Então, mesmo quando bebês, já possuímos uma noção de moralidade. Saberíamos, desde cedo, distinguir o bem do mal, e escolhemos o bem. Mais de uma década antes, outro filósofo já havia respondido a essa pergunta. Thomas Hobbes, inglês nascido em 1588, propôs que a natureza humana é obrigatoriamente má em seu livro Leviatã. De acordo com ele, o homem em estado natural é egoísta e se move por desejo ou medo. Sua principal lei natural, a autoconservação, o induz a impor-se sobre os demais, da qual vem uma situação de constante conflito entre todos. Daí surgiu a frase emblemática: o homem é lobo do homem. Para comprovarmos a teoria de Hobbes, basta recorrermos à história. The Ottoman Turks targeted millions of Armenian Christians for death during World War I. The German Nazi regime murdered 6 million Jews, 2 out of every 3 European Jews, including more than 1 million children and babies. The Soviet Communist regime slaughtered about 5 million Ukrainians and about 25 million other innocents. The Chinese Communists killed about 70 million Chinese and enslaved the rest of the Chinese people. Iniciamos nossa análise a partir de uma pergunta fundamental. If we're born good, why do you have to teach goodness? Quando a criança nasce, ela é impulso. E esses impulsos vêm com ela de uma forma muito desordenada. No início dessa formação, os impulsos, por essa desordenação, a criança tem muito a experiência que o Winnicott cita muito do eu, não eu. Ou seja, ela sente que ela está indiferenciada e ela precisa de elementos que ajude a diferenciar. Esses impulsos ainda não têm o bem ou o mal, são simplesmente impulsos de sobrevivência, porque ela nasce com muitas necessidades. E num primeiro momento, a sensação de criança, de desamparo é tão grande que a sensação é de morte. Então é a mãe que vai denominar, que vai conter esses impulsos e vai principalmente ajudar na evolução para que ela se constitua um ser social. Então as nossas regras, aquilo que vai nos inserindo nesse mundo, quer dizer, aquela mãe que vai falando, olha, cuidado do degrau, agora levanta o pezinho, isso são regras sociais, é aquilo que vai te preparando para enfrentar. Nós temos muito forte dentro de nós a ideia de pertencimento. Nós precisamos sentir que somos aprovados. Então, o pertencimento é algo fundamental.
Num primeiro momento a gente tem na família. Num segundo momento, você tem no grupo. O grupo escola, ele traz essa questão do pertencimento. Então, muitas vezes a criança ela vai se reestruturar, ela vai falar, não, eu quero cumprir essa regra e para pertencer a esse grupo. Por quê? Porque à medida que você começa a ter essa noção de, poxa, o que será que o outro sente? Você começa a desenvolver um pouquinho mais essa noção de ele não vai gostar de mim. As famílias, elas constituem aí um papel fundamental na formação de psiquismo e do ser social, porque é elas que começam, cada um com o seu estilo de viver e com o seu jeito de estabelecer regras, a sua formação da criança. Babies are lovable and innocent, but they're not good. They're entirely self-centered, as they have to be in order to survive. Os pais têm um papel substancial no desenvolvimento da criança. Por exemplo, ao expressar uma necessidade através do choro, o bebê demonstra o que é chamado na psicologia de instinto de morte, ou seja, a expressão de um impulso de autopreservação. Cabe à figura dos pais acolhê-lo. É este acolhimento que vai dar suporte para o desenvolvimento dos instintos, possibilitando a convivência dessa criança em grupo. O que constrói o psiquismo do indivíduo é a relação materna, isso é, o contato humano, responsável por evoluir esses impulsos vitais, termo nomeado assim por Freud, pai da psicanálise. Não só a família é de extrema relevância na constituição da psique de um indivíduo, como a escola também tem a incumbência de facultar sua convivência em grupo através de ações pedagógicas. No pátio, na brincadeira, na viagem, na chegada à escola, tudo isso leva a aprendizado. Mas há um outro modo, que é aquele que é feito com a intenção, com um projeto, quando a escola coloca objetivos do que ela deseja, quais são os valores que ela supõe que sejam necessários para uma criança ou um jovem, e ela vai buscá-lo, seja por intermédio do ensino, seja pela convivência e vivência que ali se tem. Como a escola é uma estrutura de autoridade organizada, a criança tem a tendência de supor que quem está na escola tem mais conhecimento, mais capacidade, e, portanto, está mais perto, né, da verdade. A escola é uma experiência sociocultural insubstituível, não é só um lugar para aprendizado. O aprendizado se dá hoje com as plataformas digitais em qualquer lugar. A escola é, sim, insisto na palavra, um lugar de convivência. É tarefa do profissional docente, que é a capacidade de, acima de tudo, fazer com que as potencialidades e as liberdades de cada uma das crianças, ela vem à tona. A escola ela não tem a tarefa de formar, de fato, os caráteres. Isso é uma tarefa da família, né, e da convivência. A escola faz escolarização. Escolarização não é educação. A educação é muito mais amplo. A escolarização é um pedaço da educação. A escola tem uma contribuição, aquilo é feito de forma deliberada, intencional, organizada, mas ela tem um limite muito restrito. Haja vista que uma parte imensa das pessoas passa pela escola e não necessariamente teve o seu caráter bem moldado ali dentro. Somos capazes de malefícios e benefícios. Nós somos formados na escola com um projeto que é assemelhado, mas cada um age de um modo. Na família também. Alguns pais hoje, porque entendem que não tem tempo de dar uma formação mais aberta, procuram na escola, além, né, do conhecimento científico, do conhecimento formativo, também a estrutura de valores de caráter ou valores éticos. A escola tem uma tarefa auxiliar nisso. A família que supuser que a escola tem que fazer isso, ela está no lugar errado. Essa é a graça da existência humana, a capacidade de nós não sermos determinados por uma força externa a nós que seja imbatível ou insubstituível. Do contrário, se a escola conseguisse fazer isso, não seria educação, seria domesticação. Quando examinando a natureza humana e suas aplicações no cotidiano, Hobbes e Rousseau foram categóricos ao determinar a essência dela. Sem dúvida, foram as teorias desses pensadores tão social e culturalmente importantes que nos propiciaram uma discussão mais ampla da natureza do homem. Talvez seja possível dizer que tenham-a inaugurado na cultura ocidental. O ser humano é, no entanto, incrivelmente complexo para que seja classificado de uma maneira tão maniqueísta. Os impulsos vitais que nos governam são primordiais e suas expressões caminham juntamente
com o contexto social no qual estamos inseridos, cujos fatores são encarregados de modelar indivíduos capazes de conviver em sociedade. Essa é, possivelmente, a maior tarefa dos seres humanos: formar pessoas voltadas para o bem. Nem é Freud, né, com a ideia de morte e desejo a qualquer custo, e nem é a absoluta forma romântica de imaginar que a gente é bom, mas depois é estragado. Não, nós somos capazes de ser formadores e estragadores. Somos livres.